Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. E eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo que Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Quer dizer, Jesus ia caminhando com seus discípulos, estava com seus discípulos, caminhando com seus discípulos. O Evangelho diz ainda, ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. É a consciência que Jesus tem aqui de que deve formar o coração dos seus discípulos. É a consciência que Jesus tem aqui de que ele deve ir formando o coração dos seus discípulos. E o que Jesus dizia para os discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo para os discípulos que ele é o Messias servo, que ele deve ir a Jerusalém, que ele deve morrer, que ele deve ressuscitar. Isto que Jesus está dizendo para os discípulos é um mistério que nós vivemos na Semana Santa. A morte de Jesus, a entrega de Jesus, a sua morte, a sua sepultura, depois a sua ressurreição. É isto que Jesus está dizendo para os discípulos, que ele é o Messias servo, que ele deve dar a sua vida, que ele deve entregar a sua vida pela nossa salvação. E diz o Evangelho, os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreendiam, por isso ficavam de fora daquilo que Jesus estava falando, não conseguiam entrar no mistério de Jesus. Ficavam de fora, ficavam na periferia e tinham medo de perguntar, quer dizer, não tinham entendido, tinham medo de perguntar. Por isso, amados e amadas de Deus, ficavam de fora, não compreendiam aquilo que Jesus estava dizendo e ainda tinham medo de perguntar. Não entravam no mistério de Cristo, não estavam conseguindo entrar no mistério de Cristo. O Evangelho diz que agora chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus percebe que os discípulos estão discutindo pelo caminho. E o Evangelho diz, eles porém ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele é o Messias servo, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, deve morrer, deve ressuscitar. Os discípulos estão discutindo quem é o maior. Jesus cumpre agora um gesto pedagógico. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra para os discípulos que quem quiser ser o maior deve ser o servidor de todos, deve desgastar a vida servindo, deve fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço.
E diz o Evangelho, em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, quem acolhe o menor é o Cristo que acolhe. E quem acolhendo o menor acolhe o Cristo, acolhe o próprio Pai. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus de hoje nos ajude a percebermos que Jesus é o Messias servidor. Ele nos serviu, Ele nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. A nossa vida deve ser isto também, um dom de amor, um dom de serviço. A nossa vida deve ser um contínuo desgastar-se por amor a Jesus Cristo, por amor aos irmãos. Quem desgasta a vida por amor a Jesus Cristo vai se tornando verdadeiramente grande no reino de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.